Olá, meus queridos e minhas queridas! Estamos aqui novamente para tratar dos temas referentes à disciplina Psicologia da Educação. Temos muito ainda para aprender sobre esse tema. Estão preparados e animados? Essa disciplina é muito interessante, pois nos esclarece muitas questões que nos angustiam no dia a dia na escola. Nessa aula, daremos continuidade ao conhecimento do desenvolvimento do brincar e das suas contribuições para a educação. Nessa aula falaremos sobre a função pedagógica do brinquedo e outras questões relacionadas à infância e o brinquedo, considerando que o brinquedo é um desafio ao educando. Afinal, ele permanece concentrado no que está desenvolvendo durante grande parte do tempo, levando assim a tomar iniciativa, a criar soluções para os problemas a ele impostos de forma sutil, aguçando a sua curiosidade, a descobrir algo diferente da sua rotina normal, que é papel e lápis. O brinquedo pode assumir funções distintas. Uma delas seria a diversão, sem a intenção de educar. E a outra, unir o útil ao agradável, pois a criança, ao mesmo tempo em que brinca, desenvolve de forma ampla e com responsabilidade as atividades que lhe cabem, auxiliando na complementação dos seus conhecimentos ou entendê-los no seu cotidiano. Além disso, o brinquedo possibilita o desenvolvimento da afetividade, da interação social e da comunicação com o mundo que a cerca. É por meio dos jogos que a criança encontra a liberdade necessária para criar e desenvolver a sua personalidade. É necessário que busquemos uma escola agradável, democrática e livre, com o direito de expor os pensamentos e deixar fluir a criatividade. Almeja-se uma relação afetiva e intelectual entre professores e alunos, favorecendo assim a aprendizagem eficaz e prazerosa. Vejam o slide. Por isso, a brincadeira é um espaço de aprendizagem, onde a criança passa a interagir além do seu cotidiano. No ato de brincar, ela se torna maior do que é na sua realidade. Domina sua ação com grande certeza e convicção, realizando simbolicamente o que futuramente realizará na sua vida adulta. As brincadeiras promovem o desenvolvimento do raciocínio, sendo um espaço para a investigação, promovendo a compreensão dos conteúdos de forma significativa para as crianças. Ao nos depararmos com concepções tradicionais de educação, nos deparamos também com a negação ao jogo, acreditando que esse não tem significação alguma dentro das escolas. Sabe-se que hoje isso não é mais possível, embora encontremos professores ou mesmo gestores que acreditam nessa ideia. Por isso a importância de sabermos defender o lúdico na escola e as contribuições que ele traz para o desenvolvimento e a aprendizagem. Para compreender a importância do lúdico na prática pedagógica, faz-se necessário entender a escola como um espaço cultural, democrático e universal de ensinar, com a função de socializar os conhecimentos. Os jogos pedagógicos possibilitam uma situação mediada que evidencia as várias formas de inter-relações praticadas pelo grupo e permitem aos professores intervir, orientando para atitudes mais elaboradas e éticas. Por isso, temos que ter a clareza de que, ao trabalhar com jogos e brincadeiras, há necessidade de se planejar, sistematizar o trabalho para que ocorra a apreensão do conhecimento. Sabemos que a criança fica reconhecida pelo fato de ter se esforçado e não apenas ter repetido. Mais tarde, compreenderemos que tudo o que fizemos com ela e por ela não trará retorno no exato momento, porém a longo prazo. Compreenderemos que valeu muito a pena ter lutado sem medir esforços e que o esforço difícil e a atenção culminarão com a alegria de compreender. Pois a criança não é apenas um ser de capricho e dispersão, mas quer entrar vivamente no jogo, mesmo se não puder lá chegar, senão com o auxílio externo.
Sabemos que a mediação tem sido considerada um fator fundamental no processo ensino-aprendizagem. Percebam que as atividades com jogos e brincadeiras podem ser usadas como ferramentas de aprendizagem, nas mais diferentes possibilidades e finalidades. Vamos ver quais são essas finalidades? Recreativa, ensino de conteúdos escolares, diagnóstica, ação espontânea, prazerosa e livre. Para que isso ocorra, é preciso que as atividades sejam planejadas com intencionalidade e objetivos claros, pois é por meio da mediação que iremos atender às necessidades específicas dos alunos. As crianças gostam do difícil, das vitórias penosas, mesmo quando se deixa arrastar pelo fácil, pelo divertido, pelo engraçado. Ao pensar na intervenção do professor, não queremos dizer que deve haver rigidez absoluta. Aquela rigidez que pressupõe a insistência no pavor, no medo, no sacrifício, muito menos no livresco, no gratuito, desprovido de qualquer significação. Mas sim no equilíbrio entre o esforço, a busca, a disciplina, como o prazer e a satisfação. Conduzir a criança em busca ao domínio de um conhecimento mais abstrato, misturando habilmente uma parcela de esforço com uma leve dose de brincadeira, faria com que o trabalho ou o aprendizado se tornasse num momento bem-sucedido. Necessário é não esquecer qual o objetivo da escola. Vocês devem estar pensando, e qual é? Ora, o objetivo da escola é transmitir o conhecimento, historicamente acumulado. E é por isso que sempre fazemos uso da reflexão, inteligência, adaptações e a capacidade de solucionar problemas, não medindo nesse sentido o esforço, prazer, instrução e diversão para uma educação que será sinônimo de vida. Os brinquedos educativos fazem parte de nossa vida. Quantos de vocês já fizeram uso desses brinquedos? Pois é, eles existem há muito tempo e estão presentes no cotidiano escolar. Às vezes estão guardados no almoxarifado da escola e nunca são usados, mas estão presentes. Os brinquedos mais antigos, como quebra-cabeças de madeira, de plástico, jogos de tabuleiro, jogos pedagógicos, são muito importantes para a formação educacional de uma criança. Eles foram chamados de brinquedos educativos, em função de exercerem uma função importante no aprendizado infantil. Vejam o que traz o slide. Por meio dos brinquedos educativos, as crianças podem estimular a coordenação motora, estimulam a memória, a fala, auxiliam no controle das emoções, no uso das palavras certas na hora certa e o discernimento entre o verdadeiro e o ilusório, podendo assim diferenciar os contos de fadas da vida real. A inserção de jogos na prática pedagógica no ensino fundamental geralmente objetiva desenvolver nos alunos a resolução de problemas, o pensamento lógico e a capacidade de abstração. Esses aspectos estão envolvidos na cognição, ou seja, o processo pelo qual as pessoas adquirem conhecimentos e raciocínio. No entanto, outros processos cognitivos podem ser favorecidos pelos jogos, cabendo aos professores levá-los em conta e explorá-los em seu trabalho, por serem também importantes para a aprendizagem, como, por exemplo, a percepção, o exercício da linguagem e a formação de conceitos. O uso de jogos pode ter ainda outras vantagens pedagógicas. Até a maturidade intelectual, que ocorre por volta dos 15 anos, proporciona um exercício do intelecto, por lidar com a observação, a atenção, a memória, a imaginação, o vocabulário e outras dimensões da natureza humana. Por meio do jogo, que evidentemente mobiliza a cognição, a criança desenvolve a inteligência e a personalidade, fundamentais para a construção do conhecimento. Prazer e alegria não podem ser menosprezados na prática pedagógica. Percebam que isso quer dizer que o desenvolvimento intelectual deve estar sempre aliado ao desenvolvimento afetivo. E não há época melhor para iniciar esse processo que na infância. Concordam comigo?
Não tenho dúvida de que o motivo principal para o lúdico nas salas de aula seja devido à sua função cognitiva. Cabe a nós, professores, incorporar essa ideia, a função do jogo e passando a entendê-los como um dispositivo que facilita a percepção dos conteúdos pelo educando. A disposição de objetos atraentes ao alcance das crianças auxilia o estabelecimento das interações e serve como suporte e estímulo para o encadeamento das ações. Pode também facilitar a comunicação, na medida em que propicia ações paralelas que imitação e fazer conta. Vocês saberiam me dizer o que é o brinquedo pedagógico? Vamos ao que diz o slide acerca desse tema. Brinquedo pedagógico é todo aquele que foi produzido com o objetivo de propiciar determinadas aprendizagens, tais como cores, formas geométricas, letras, números e tudo aquilo que pode ser oferecido às crianças. Nesse sentido, o brinquedo pedagógico se caracteriza por um tipo de brinquedo que tem uma proposta mais objetiva quanto à aprendizagem. Ainda, quanto à faixa etária infantil, deve-se selecionar atividades e brinquedos de acordo com os estágios de desenvolvimento da criança. Lembram quando falamos desses estágios de desenvolvimento? Vimos alguns teóricos que fazem essa divisão, como Piaget, Vallon, entre outros. Assim, o brinquedo pedagógico deve ser escolhido adaptando-se às peculiaridades de cada etapa do desenvolvimento. Assim, o físico, o afetivo, o emocional e o social irão se desenvolver em cada criança. Aos 3, 4 anos, a criança melhora a sua coordenação motora, os movimentos verticais e horizontais, o equilíbrio e a exploração sensório-motora. A imitação também acontece com facilidade e espontaneidade. Algumas das atividades que essas crianças mais realizam são jogar bola, correr, recortar papel com os dedos, manipular massinhas, argilas, executa construções com jogos, tendo grande atração por lápis ou qualquer material que escreva, permitindo escrever em papel, sofá e em outros locais também. O vocabulário atinge quase 2.000 palavras, realiza atividades por conta própria, segue instruções, mantém conversas com adultos, onde o eu predomina, conta histórias, fica comovido ou com medo, reproduz usando a linguagem corporal, mas troca de personagens várias vezes. Nessa fase, realiza inúmeros contatos sociais, não sendo mais indiferente à presença de companheiros, realizando brincadeiras coletivas. Gosta de chamar a atenção dos demais colegas do grupo de forma exibicionista. Pode utilizar jogos com regras simples, explicando-as depois que entende se alguém mostrar interesse. Com 5 anos, as crianças estão mais desembaraçadas, ágeis, aprendem a dançar, executam exercícios físicos e mentais, sendo esses no concreto. No aspecto físico, conseguem fazer quase tudo o que desejam, como pular corda, andar de bicicleta, trepar em árvores, subir em mesas e cadeiras e saltar para o chão. Na questão sensório-motora, distinguem a mão direita da esquerda, manejam lápis com maior precisão, fazem inúmeros desenhos, tendo valor representativo, expressando assim seus pensamentos no mesmo. Tem a capacidade de controlar o pensamento, apesar de não ter desenvolvido o pensamento lógico. Aumenta a capacidade de atenção, comparação, responsabilidade, aprimora a percepção de ordem e de forma, detalhes e o sentido de tempo e duração do que está envolvido. Nesta fase, já podemos pedir que as crianças guardem seus brinquedos. Ela está mais sociável, amistosa, desenvolve seu sentido de grupo, considera os seus desejos e os dos seus colegas, mas ainda se coloca em primeiro lugar. A imitação torna muito próxima do real, respeitando os limites impostos pelos companheiros e si próprio, de acordo com o que observa nos adultos.
Aos 6 anos, já está com um motor visual e auditivo bem desenvolvido. Já utiliza lápis, borracha, cola, tesoura com maior precisão. Prefere os jogos com maior movimento e que lhe tragam algum desafio ou dificuldade que tenha que superar. A sua linguagem torna-se quase completa, motivada pela intenção, curiosidade e a necessidade de comunicar-se com os outros. Compreende regras de conduta, valores, cooperação, companheirismo e solidariedade. Quanto à infância e o brinquedo, Vallon coloca o brinquedo como uma forma de organizar o acaso. Vygotsky nos diz que, na brincadeira, a criança encena a realidade utilizando regras de comportamento. Piaget diz que a brincadeira é uma transposição simbólica, onde as crianças não têm limitações. Esses autores confirmam em suas teorias a importância do brinquedo para o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Por ser dinâmica, a brincadeira permite comportamentos espontâneos e improvisados, em que as regras e as normas podem ser criadas pelos próprios participantes. Utilizar o brinquedo com objetivo pedagógico para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil é muito importante. Afinal, o brinquedo contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo assim para a aprendizagem. Usando da brincadeira na educação infantil, por exemplo, significa transportar para o campo do ensino-aprendizagem condições para possibilitar a construção do conhecimento. Nesse sentido, introduz as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. O brinquedo, ao assumir uma função lúdica, propicia diversão, prazer e até desprazer quando mal escolhido. E ao assumir a função educativa, ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. É importante reunir o brincar e o educar, pois se a criança está diferenciando cores ao manipular livre e prazerosamente um quebra-cabeça disponível na sala de aula, as funções educativas e as lúdicas estão presentes. No entanto, se a criança prefere empilhar as peças, fazendo de conta que está construindo um castelo nessa ação, está presente o lúdico, a situação imaginária, a habilidade para a construção do castelo, a criatividade, mas não se garante a diferenciação das cores. Lembrando que é a mediação e intenção do professor que fará essa diferenciação no processo de aprendizagem. Muito bem, pessoal. Nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham aproveitado cada minuto dela, aperfeiçoando os conhecimentos sobre a psicologia da educação. Não esqueçam de ler sobre o assunto para aprofundar mais seus conhecimentos. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade.